Lucas 20. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz estas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: então eu também não lhe digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas também a este espancaram e depois, insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este. Depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com os olhos fixos neles, disse: o que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temia o povo. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: pois dêem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podemos mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam.
Moisés o indicou no trecho referente a Sassa, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre. E não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Mas Jesus lhe perguntou: Como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que gostam de andar com versos talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações, e te sofrerão juízo muito mais severo.